Na verdade, quando a gente fala de 19 milhões, nós estamos falando de TV por assinatura, né? A TV por assinatura hoje no Brasil, ela tem basicamente duas tecnologias. Uma tecnologia que nós chamamos de DTH, que é Direct to Home, que é satélite, e essa tecnologia cobre todo o território nacional. E temos a tecnologia de cabo, essa sim é uma rede baseada em cabos coaxiais, em fibra ótica, feita cidade a cidade, né? E a presença do setor hoje já é em algumas centenas de cidades brasileiras, né? Voltando à sua pergunta, é verdade que nós experimentamos um crescimento extraordinário nos últimos anos. O setor mais do que dobrou de tamanho, né? E eu atribuo isso a um conjunto de fatores, não a um só. Eu acho que houve adequação de produto, o setor foi capaz de oferecer uma relação custo-benefício bem adequada de produto. Houve melhoria de renda, né, da população brasileira nos últimos anos, e houve também, né, uma descoberta, vamos dizer assim, da TV por assinatura pela população brasileira. Acho que esse conjunto de variáveis, né, é o que explica, na minha visão, o crescimento que a gente assistiu. Hoje, né, nós temos no que se chama de classe A uma penetração de aproximadamente 90%. Né? Então, de todo esse universo, ele praticamente tem uma penetração de 100%. Quer dizer, todo mundo que é classificado economicamente como classe A é assinante de TV por assinatura. Em termos de classe B, esse percentual cai para 65% e classe C cai para 30%. Mas na composição dos 19 milhões de assinantes hoje, mais de 10 milhões, então, portanto, alguma coisa mais em torno de 60% dos assinantes de TV por assinatura são de classe C. Quando nós perguntamos, né, nós fazemos essa pergunta para os assinantes, como a TV por assinatura ela é segmentada e você tem diferentes gêneros, você tem ofertas de diferentes canais, diferente programação, em geral as pessoas procuram informação, né, elas procuram conhecimento e entretenimento. Né? A televisão é muito vista também como uma ferramenta de entretenimento e acesso a filmes, a informação. Especialmente, se você partir da premissa que o Brasil, né, é um país com 5.600 municípios, quase 5.700 municípios, e 10% talvez tenham cinemas. Né? Então, os equipamentos culturais disponíveis ainda são muito poucos, e a TV aí cumpre um papel importante. Eu acho que a diversidade da programação é um dos elementos que justificam a assinatura, e a qualidade, certamente. Quando você pega a cadeia de valor da TV por assinatura, você tem produtores, que são os que realizam filmes, programas, séries, então os produtores, você tem os programadores e você tem os operadores, né? Essa é a chamada cadeia de valor. O grande impacto, na medida em que a lei garantiu a distribuição de canais e ela obrigou que os programadores, dentro dos seus canais, colocassem um mínimo de programação de conteúdo nacional, ela trouxe um impacto enorme na demanda por produção de conteúdo. Né? Então, há uma demanda crescente, os números têm mais do que dobrado essa demanda. Né? Esse é o grande fato que a lei trouxe. Né? Ainda não dá para você fazer uma correlação de qual o impacto da lei no crescimento, até porque nos últimos 2 anos o crescimento já começa a estabilizar, ele já dá sinais de não ser tão grande como foi outrora, embora ainda seja alto. Não é? Nós viemos aí de 3 ou 4 anos crescendo 30% ao ano, e nos últimos 2 devemos crescer 10%. Né? Aí você poderia pensar, oxa, houve uma queda, né? Eu diria, veja, 10%, quando a economia está crescendo 1%, é um crescimento ainda expressivo e ainda vigoroso. Né? Mas há uma tendência de estabilização desse crescimento. Eu também não posso dizer que foi a lei que causou essa estabilização, absolutamente, seria leviano. Não é? O que eu costumo dizer é que a lei ainda é recente,
E nós temos a expectativa de que todo esse esforço que está sendo feito, porque a lei trouxe demanda e trouxe recursos também, não é? Que de fato possa dinamizar a produção de conteúdo nacional e que isso seja de interesse do assinante, e que ele esteja disposto a pagar por esse conteúdo, né? Porque na TV por assinatura, a fonte de receita fundamental é a mensalidade, né? De tudo que as empresas arrecadam, o modelo de negócio é baseado em mensalidade. Então, nós temos que estar ofertando aquilo que o cliente gosta, quer e está disposto a pagar por aquele conteúdo. Eu confesso a você que eu não conheço detalhadamente as metodologias de aferição de audiência, né? Então, poder estar atribuindo uma avaliação ao modelo do IBOP ou de qualquer outro instituto de pesquisa, eu estaria sendo leviano, porque realmente não é a minha especialidade e eu não conheço profundamente. Agora, é uma referência que tem sido usada há anos e anos, né? O que me leva a crer, né, que é confiável, sem dúvida. E no caso da TV por assinatura, o conjunto de canais, a medição feita hoje do conjunto de canais, coloca a TV por assinatura como uma segunda audiência, né? Ela só está atrás da líder de audiência, que ainda continua sendo uma TV aberta, mas a TV por assinatura já é a segunda, né? O que mostra claramente um avanço nos últimos anos, que é reflexo da base de assinantes, é reflexo de tudo que a gente está assistindo. A decisão de anunciar no veículo, seja ele TV aberta, jornal, revista, TV fechada, etc., é do anunciante. A decisão é do anunciante, porque ele quer comunicar com o público, com o seu produto. E eu acho que as empresas, especialmente as empresas privadas, têm bastante racionalidade. Elas devem ver o retorno que essas campanhas, esses anúncios trazem, avaliam. Se não estiver sendo adequado aqui, eu vou migrar para cá ou para lá, né? Então, eu acho que tem racionalidade sim, na medida em que a verba é a verba de um conjunto de empresas que prestam conta para acionistas, que buscam lucro e que certamente vão estar casando os seus recursos na busca de retornos que sejam adequados ao seu plano de negócio. Eu fabrico copos, como está diante de nós aqui, e eu pretendo vender 10 milhões de copos durante esse ano. Bom, eu vou anunciar onde? Eu posso anunciar em diferentes veículos, diferentes meios, internet, enfim, o que eu achar. E eu vou testando, e onde eu tiver retorno, eu vou casar mais recursos. Eu acho que essa conta é feita por todo mundo, né? O que acontece, na minha opinião, é que você tem um período de transição onde muitas vezes o hábito pode influenciar. Então, eu, por exemplo, a TV por assinatura, eu acho que pela audiência que ela já tem, pelo tamanho da base de assinantes, ela deveria ter uma participação na verba publicitária maior, né? Mas, certamente, para isso eu tenho que convencer o dono dessa verba a botar o dinheiro aqui na TV por assinatura e não no outro veículo, né? Como a escolha é dele e é soberana, né, eu só posso admitir que ele tem uma racionalidade sim, eu acredito nisso, né? Ou eu não estou sendo capaz de convencer que o meu veículo é melhor, né? Ou ele tem razões, né, que eu acredito sejam racionais para estar fazendo a opção que ele faz.